Nos últimos dias, as denúncias gravíssimas envolvendo a Petrobras motivaram o crescimento da indignação popular e a exigência de que o Congresso Nacional adote postura compatível com essas exigências do povo brasileiro, de transparência e, sobretudo, de combate à impunidade. Afinal, a Petrobras já foi a 12ª empresa no mundo. E hoje, em poucos anos, tornou-se 120ª empresa no mundo, sendo a mais endividada internacionalmente, com um endividamento que já supera a casa de 100 bilhões de dólares. As denúncias de corrupção em série assustam. Já há algum tempo, em 2009, propusemos uma CPI que exigiu do governo verdadeira operação de guerra para inviabilizar a investigação. Não pudemos investigar em profundidade. Mas, apesar deste impedimento, das dificuldades que se apresentaram e da forma como a CPI foi dominada, totalmente dominada pelo governo, protocolamos 18 representações com fatos determinados da maior importância e gravidade. O que estamos indicando como fatos determinados para a instalação desta CPI agora? Primeiro, o processo de aquisição da refinaria de Pasadena, no Texas, nos Estados Unidos. É o fato momentoso que exige investigação através da Comissão Parlamentar de Inquérito. Segundo, os indícios de pagamento de propina a funcionários da estatal pela companhia holandesa SMB Offshore para obtenção de contratos junto à Petrobras. Terceiro, denúncias de que plataformas estariam sendo lançadas ao mar, faltando uma série de componentes primordiais à segurança do equipamento e dos trabalhadores. E quarto, indícios de superfaturamento na construção de refinarias. A refinaria que apresenta o superfaturamento mais visível e eloquente é Abreu e Lima, em Pernambuco. Mas não é só Abreu e Lima. Refinaria, eu poderia citar como exemplo a do Paraná, Getúlio Vargas, em Araucária, onde o Tribunal de Contas da União constata um superfaturamento de mais de 800 milhões de dólares. Ora, exportamos serviços que não oferecemos aos brasileiros? Como justificar um investimento de mais de 800 milhões de dólares na construção do Porto de Mariel, em Cuba, se os nossos portos estão sucateados? Se há filas enormes de navios no mar, e se há filas enormes de carretas, de caminhões nas estradas que chegam aos nossos portos, encarecendo o custo da nossa produção, reduzindo o ganho dos nossos produtores, fragilizando a nossa economia. Como justificar empréstimos para a construção de aeroportos se o nosso governo, impotente diante da necessidade de recursos para a modernização dos nossos aeroportos, acabou, no momento de desespero, rasgando bandeiras defendidas ao longo do tempo, bandeiras apresentadas em campanhas eleitorais, mudando o discurso que demonizava as privatizações, para ceder, entregar-se à realidade das suas próprias
dificuldades, privatizando apressadamente os nossos aeroportos. Como justificar empréstimos para que Hugo Chávez pudesse construir um metrô em Caracas, se os nossos metrôs no Brasil não andam por falta de recursos? O de Curitiba sequer sai do papel. Outros estão caminhando lentamente ou parados há cerca de 20 anos. Como justificar empréstimos dessa importância, desse valor, se esse serviço está sendo oferecido lá fora, mas é negado aqui no nosso país? Como justificar empréstimos para o governo chavista da Venezuela construir hidrelétrica, se no Brasil temos apagões em série? Enfim, nós poderíamos continuar citando exemplos. O presidente do BNDES, Luciano Coutinho, que é uma figura que sempre respeitamos pela sua postura desde muito tempo, ele justifica que países como a China, a França e os Estados Unidos também exportam serviços. Ora, quando nós alcançarmos a evolução destes países, os índices de crescimento econômico destas nações, o estágio em que elas se encontram em matéria de infraestrutura e equipamentos de logística, ou o estágio em que essas nações se encontram em matéria de educação, de saúde, de segurança pública, de serviços essenciais para a população, quem sabe possamos adotar esse expediente de exportarmos serviços a pretexto de gerarmos emprego aqui. Ora, se essa exportação de serviços gera emprego no Brasil, imagine se não houvesse exportação e sim a aplicação dos recursos no nosso país. Certamente nós estaríamos atingindo outros objetivos. Estaríamos certamente gerando muito mais emprego, mais renda, mais receita pública e desenvolvimento para o nosso país. Mas a questão que considero emblemática da parte do governo é a concessão de empréstimos secretos. Não há conhecimento, eu não conheço, não sei se algum senador conhece, em anos anteriores, em governos passados, a concessão de empréstimos secretos. Pela primeira vez, ouvi falar em empréstimo secreto. Um empréstimo que vem com a taxa de sigiloso e que impede os brasileiros de conhecer a sua destinação e o modelo de crédito oferecido, taxas de juros, prazo de carência para pagamento da dívida e qual o retorno desse empréstimo ao país. Especialmente porque empréstimo concedido a países em dificuldades incríveis. Eu não me refiro a empréstimo secreto à Venezuela, mas tivemos empréstimos secretos a Cuba e a Angola. Não me consta que Cuba tenha uma situação econômica suficiente para corresponder às expectativas de retorno desses recursos emprestados. Eu não posso adivinhar o futuro, mas em relação a países semelhantes da África do Sul, também administrados ditatorialmente, com o império da corrupção prevalecendo, há projetos no Senado Federal para o perdão dessas dívidas. Destacamos que, neste caso, esses empréstimos secretos ocorrem e o pedido de informação a respeito deles se dá com base na Lei de Acesso à Informação, que foi um avanço, sem dúvida, na busca da transparência e do combate às irregularidades administrativas. O governo alega que a legislação, a Lei de Acesso à Informação,
preserva os estados de fora, portanto, nesse caso, preservaria Cuba e Angola, que impõe sigilo e o governo brasileiro é obrigado a acatar. Ocorre que a nossa Constituição fala em transparência, em publicidade dos atos da administração pública. Então, teoricamente, nós estaríamos respeitando a vontade, a legislação de outros países ou a imposição de outros países e rasgando a nossa própria Constituição. Mas há, senhores senadores, a prática de investigarmos, buscando informações também sigilosas, do COAF, por exemplo. E quando buscamos informações sigilosas do COAF, as recebemos em envelope com tarja vermelha e assinamos um compromisso de preservarmos o sigilo. Nesse caso, o governo nos nega as informações. Em relação a outras solicitações de informações sigilosas, somos atendidos como parlamentares. Mas em relação a essa questão dos empréstimos secretos, não somos atendidos. É por essa razão que impetrei mandato de segurança que se encontra no Supremo Tribunal Federal, em poder do ministro Luiz Fux, que é relator, que já intimou a presidente da República, o ministro e o presidente do BNDES, e já acionou o Ministério Público para informações necessárias a fim de que o ministro Luiz Fux possa decidir sobre o acolhimento ou não do mandato de segurança que impetramos. Portanto, senhor presidente, meu tempo se esgotou. Eu creio que nós vamos continuar debatendo com o governo essas questões referentes a empréstimos externos e nunca chegaremos a um entendimento. A CPI que quisemos instalar para investigar o BNDES também não foi permitida. Há uma caixa preta que não é aberta. Há mistérios insondáveis que essa caixa preta esconde. Certamente o povo brasileiro gostaria de conhecer esses mistérios insondáveis do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social. Muito obrigado, senhor presidente.